Raramente há um bom momento para ter um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, mas as últimas semanas foram especialmente ruins para o criminoso Vladimir Putin. O Independent, veículo britânico, descreveu Vladimir Putin como rouco e com bochechas inchadas após uma aparição desfavorável no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Bem diferente do antigo Vladimir Putin, que jogava hóquei com lendas russas e cavalgava sem camisa. O único assunto que mais importa para Vladimir Putin, além de sua imagem mundial, a invasão em andamento da Ucrânia, não está saindo como ele queria. Ottawa anunciou uma parceria entre fabricantes de drones do Canadá e Ucrânia, que pode enviar drones canadenses à linha de frente na Ucrânia. A Ucrânia anunciou recentemente que recuperou mais de 600 quilômetros quadrados de território este ano e que só em maio capturou 100 quilômetros quadrados a mais do que perdeu. E no dia 9 de junho, um carro-bomba matou Dmitry Davidov, o chefe da principal diretoria de mísseis e artilharia do Ministério da Defesa da Rússia. Ele é o mais novo de vários altos funcionários russos que ganharam uma passagem só de ida para o Grande Kremlin no céu. Isso sem falar nas centenas de milhares de soldados que Moscou já perdeu na Ucrânia. Mas agravando todos esses problemas de uma só vez, está o fato de que a Rússia está perdendo amigos rapidamente, inclusive alguns no seu próprio quintal. Armênia. Durante boa parte da história recente, a Armênia era amplamente considerada o aliado mais próximo da Rússia no sul do Cáucaso, com as duas nações mantendo laços profundos em praticamente todas as áreas que você possa imaginar. A Rússia é o principal parceiro comercial da Armênia, com o comércio bilateral entre as duas nações representando mais de 1/3 do volume total de comércio exterior da Armênia em 2025. A China ficou em segundo, seguida pela União Europeia. Os países eram tão próximos que a Ferrovias Russas, estatal russa sob sanções, controla a ferrovia da Armênia desde um acordo de 2008. A Armênia também é membro da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Liderada por Moscou, a CSTO abriga uma base militar russa no norte do país e depende fortemente da Rússia para obter gás natural barato. Esse relacionamento está abalado há algum tempo, principalmente após a Rússia não apoiar a Armênia na guerra contra o Azerbaijão por Nagorno-Karabakh, apesar de compromissos prévios e da presença de milhares de forças de paz armadas. Yerevan suspendeu sua participação na CSTO russa, ampliou a cooperação de defesa com a França e iniciou o processo de adesão à União Europeia. Em um forte sinal de aproximação ao Ocidente, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, visitou Yerevan e assinou um acordo de parceria estratégica com o ministro das Relações Exteriores da Armênia. Quando o povo foi às urnas em 7 de junho para eleger a Assembleia Nacional, isso foi visto como um referendo sobre o futuro da Armênia. Seguir rumo ao Ocidente ou retornar à influência de Moscou. E os partidos políticos que participaram daquela eleição refletiram a divisão nacional. De um lado, o primeiro-ministro Nikol Pashinyan e o partido governista Contrato Civil, que apostou toda a sua identidade política na guinada para o Ocidente. Do outro lado, havia uma oposição pró-Rússia, dividida em 3 blocos. A Armênia Forte era liderada por um bilionário armênio-russo em prisão domiciliar por supostamente convocar a derrubada do governo. A Aliança Armênia, liderada pelo ex-presidente Robert Kotryan, e a Armênia Próspera, chefiada por um empresário que também foi campeão mundial de queda de braço. Curiosidade: os 3 líderes da oposição prometeram fortalecer os laços de Yerevan com Moscou se eleitos. O ex-presidente Kotryan afirmou que, caso a Armênia continue buscando o Ocidente, a Rússia pode congelar unilateralmente as relações econômicas entre os países. Além dos partidos de oposição, Moscou pressionou continuamente para que o povo armênio elegesse figuras pró-Kremlin e defendesse laços mais próximos com a Rússia. A Rússia, inicialmente, focou no setor de energia. Anteriormente, dissemos que a Armênia dependia da Rússia para obter gás natural barato, mas não mencionamos o quão barato era esse gás ou quanto dele Yerevan recebia. Em 2025, a Armênia importou 82% do gás natural que utilizou da Rússia, pagando $177,5 por 1.000 metros cúbicos. Isso custa menos de 1/3 dos $600 pagos por outros países europeus
Pelo gás natural. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia alertou que a Rússia estava preparada para cancelar unilateralmente o acordo bilateral de 2013, que garante à Armênia entregas isentas de impostos de gás e derivados de petróleo. Pashinyan ignorou, alegando que entrar na União Europeia traria mais dinheiro do que a Armênia perderia com o aumento dos preços do gás natural russo. Depois vieram as proibições. A partir do final de maio, os órgãos russos de fiscalização agrícola e de segurança do consumidor restringiram a venda de uma ampla variedade de produtos armênios, incluindo bebidas alcoólicas, flores, frutas e água mineral. A Rússia justificou as proibições por violações de normas de saúde e segurança, mas observadores apontam que isso segue o padrão de influência russo. Afinal, a Rússia fez a mesma coisa com o Equador em 2024, quando proibiu a importação de bananas e flores, depois que o Equador aceitou uma oferta dos Estados Unidos para trocar equipamentos militares da era soviética por armas americanas modernas. Equipamentos soviéticos seriam entregues aos ucranianos para usarem contra a Rússia. O Equador cancelou o acordo para não perder o acesso ao mercado russo, responsável por mais de 20% das exportações de bananas. Não surpreende que Moscou espere que a Armênia, mais dependente, ceda à pressão. Além do comércio, a Rússia aumentou a pressão diplomática. Em 29 de maio, Rússia e seus aliados na União Econômica da Eurásia, UEE, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão, emitiram declaração conjunta pedindo que a Armênia realize rapidamente um referendo nacional para escolher entre entrar na União Europeia ou permanecer na UE. Se a Armênia realizasse esse referendo, corria o risco de acirrar ainda mais as divisões existentes entre aqueles que apoiam a Rússia e aqueles que apoiam a União Europeia. Putin foi além, alertando que se a Armênia continuasse buscando a integração europeia, acabaria se encontrando na mesma situação que a Ucrânia. Quero dizer, meu camarada, você já enfrenta problemas na Ucrânia, não pode abrir outra frente, certo? A Rússia também apostou forte nas mesmas campanhas de desinformação vistas em outros países, como a Moldávia. Pashinyan e altos funcionários foram acusados de tráfico sexual infantil, posse de propriedades de luxo não declaradas na França e Emirados Árabes, e importação de resíduos radioativos para a Armênia. Nada disso funcionou. O Partido Contrato Civil de Pashinyan venceu com 49,81% dos votos. A Armênia Forte ficou em segundo lugar com 23,29%, enquanto a da Aliança Armênia, mesmo com Kotryan como ex-chefe de Estado, ficou bem atrás, em terceiro lugar. O Contrato Civil conquistou 64 dos 105 assentos na nova Assembleia Nacional, fortalecendo o mandato de Pashinyan para aproximar o país do Ocidente. A Rússia protestou, alegando que as eleições ocorreram sob forte pressão à oposição e interferência do Ocidente. Moscou também impôs uma proibição a uma lista adicional de produtos armênios em uma tentativa de aumentar a pressão econômica. Não está claro o que isso vai alcançar. Os resultados das eleições mostraram que o povo armênio quer se afastar da Rússia e novas tentativas de pressionar Yerevan só confirmarão que fizeram a escolha certa. Para a Rússia, isso será muito difícil de aceitar devido à crença antiga de que Yerevan sempre faria parte de sua esfera de influência. Seja pelo poder coercitivo do gás barato ou pela coerção pura e simples. Yerevan, abrir mão disso é uma demonstração de soberania a qual Moscou ainda não se acostumou. Observadores regionais veem esse resultado como confirmação da influência em declínio da Rússia numa área onde já foi potência hegemônica. O declínio vai além da Armênia e do sul do Cáucaso. Antes de prosseguir, uma pausa para falar do nosso excelente site para assinantes. Warfronts é nosso canal de histórias. No canal principal, não temos espaço para tratar esses temas como eles merecem, e lá podemos nos aprofundar muito mais do que no YouTube. Semanalmente, publicamos 2 vídeos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os principais conflitos e histórias geopolíticas para você. Inclui Ucrânia, Irã, Sudão, Sahel, Europa e outros locais, além de conflitos geralmente ignorados. A assinatura custa $5 por mês ou 50 por ano. Esse é o Warfronts. Confira. Agora voltamos ao episódio de hoje. Perdendo amigos.
Em 8 de dezembro de 2024, após mais de uma década de combates, o grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, fez algo que muitos observadores consideravam impossível. Capturaram Damasco e encerraram o governo de Bashar al-Assad, que fugiu para Moscou naquela noite em avião militar russo. A Rússia investiu mais de 20 bilhões de dólares na Síria desde 2015, incluindo operações militares, desenvolvimento de portos e contratos de reconstrução que Moscou esperava lucrar por décadas. Em troca, a Rússia obteve o que queria: presença militar permanente no Oriente Médio, baseada em 2 instalações. A base naval de Tartus, na costa da Síria, era o único centro naval permanente da Rússia no exterior. O Kremlin firmou um acordo com o regime de Assad em 2017, cedendo a base ao Kremlin por 49 anos. A base era crucial para a Rússia estacionar navios de guerra e projetar força perto do flanco sul da OTAN. A outra é a base aérea de Khmeimim, próxima a Latakia. A Rússia investiu muito para que o aeroporto recebesse aviões grandes, como bombardeiros de longo alcance. A base aérea tinha 2 objetivos. Primeiro, era um ponto importante para a Rússia projetar seu poder, e segundo, um nó crucial na expansão russa para a África. Nikolai Sukhov, especialista em Oriente Médio de um centro de estudos em Moscou, chamou a Síria de ponto de partida da Rússia para a África. Moscou criou um corredor da costa síria, passando pelo leste da Líbia até o Sudão e Sahel, para movimentar e revezar combatentes do grupo Wagner e enviar armas ao sul. Algumas dessas armas, como mísseis terra-ar, chegaram às forças de apoio rápido no Sudão, milícia acusada de cometer genocídio em sua luta contra as forças armadas sudanesas. O ouro e diamantes africanos iam na direção oposta, fornecendo moeda forte para financiar a invasão russa na Ucrânia. Por isso, a queda de Bashar al-Assad e a perda dessas instalações foram um grande golpe para a Rússia. A Rússia tentou negociar novo acordo com Damasco, sem sucesso. Em março de 2025, já havia retirado a maior parte de seu equipamento militar de Tartus, inclusive os navios que ali atracavam. A Rússia tenta fechar acordo com o governo sírio, mas o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos apontou que qualquer acordo alcançado agora com Damasco será menos favorável do que os termos antes oferecidos por Bashar al-Assad. Além do Oriente Médio, é preciso destacar outra grande perda russa na Europa: a Moldávia. Igor Dodon foi eleito presidente da Moldávia em 2016 com plataforma pró-Rússia, mas perdeu em 2020 para a pró-Ocidente Maia Sandu. Moscou tentou de tudo para influenciar a eleição de 2024 e instalar um governo pró-Rússia. Relatos indicam que moldavos recebiam $3.000 mensais para acampar em Chisinau e organizar protestos contra o governo, valor quase 4 vezes o salário médio do país. O dinheiro veio junto de uma operação online agressiva, com bots divulgando propaganda anti-União Europeia, críticas a presidente e ataques ao partido no poder. Moscou fazia isso porque mantém cerca de 1.500 soldados e 20 mil toneladas de munição na Transnistria, região separatista na fronteira leste da Moldávia. Um governo moldavo maleável e tropas russas permitiam à Rússia dificultar a vida da Ucrânia a leste da Moldávia e da Romênia, membro da OTAN a oeste. Com o governo abertamente anti-Rússia, o Kremlin perdeu um de seus principais instrumentos na região. Por fim, é preciso abordar a perda da Hungria, único país da União Europeia que manteve contato direto e contínuo com Moscou após 2022, quando o restante do bloco rompeu os laços formais. Viktor Orbán passou 16 anos se tornando o político mais útil que a Rússia tinha dentro da União Europeia. Ele usou o poder de veto da Hungria para bloquear ou enfraquecer pacotes de sanções contra a Rússia depois que a guerra na Ucrânia começou. No país, ele deu à estatal russa Rosatom um contrato de 13,6 bilhões de dólares americanos para ampliar a usina nuclear de Paks, na Hungria, com financiamento do Kremlin. Ele permitiu que bancos húngaros servissem de canal financeiro para Moscou, ajudando a Rússia a burlar sanções. Nas eleições de abril, a Rússia fez de tudo para garantir que seu aliado mais fiel continuasse no cargo. Isso envolveu uma campanha de desinformação e uma provocação para culpar a Ucrânia pelo sabotamento do Turk Stream.
importante gasoduto russo para a Hungria. Novamente, não funcionou. Orbán perdeu para Péter Magyar, cujo partido TISA conquistou 53% dos votos e uma maioria parlamentar de 2/3 em uma eleição que teve a maior participação desde a queda do comunismo. Chamar a derrota de Orbán de grande golpe para Putin não faz justiça ao ocorrido. Sem Orbán, a Rússia teria sanções europeias mais severas e a Ucrânia receberia mais ajuda financeira do bloco. Holger Schmidt, economista-chefe do banco Berenberg, disse à CNBC que maior apoio europeu à Ucrânia seria um grande revés para Putin e poderia até influenciar quanto tempo ele permaneceria na guerra, devido à forte pressão na economia russa. Está claro que a prodigiosa capacidade da Rússia de perder aliados tanto próximos quanto distantes de seu próprio território está afetando significativamente suas ambições, mas o Kremlin não tem aceitado isso passivamente. Trabalha para criar novos relacionamentos para substituir as que perdeu. Resta saber se os novos aliados da Rússia serão tão eficazes quanto os antigos. Amigos antigos e novos. A Rússia buscou novas alianças na África, especialmente no cinturão de golpes de Estado da África Ocidental. Após os governos de Mali, Burkina Faso e Níger caírem em golpes militares, os novos governantes expulsaram os franceses, seu tradicional garantidor de segurança, e recorreram à Rússia. Em troca de fornecer segurança, Moscou obteve concessões de mineração, uma licença de ouro para a Nord Gold em Burkina Faso, contratos de refinaria de ouro para o grupo Yadran no Mali e a Rosatom buscando acesso ao urânio do Níger. Esses acordos deram à Rússia uma presença em uma região do mundo que a França e, em menor grau, os Estados Unidos dominaram por décadas, enquanto as receitas dos recursos alimentaram o caixa de guerra da Rússia. Embora os acordos de segurança não tenham sido particularmente bem-sucedidos no combate à ameaça jihadista na região, onde 60% de Burkina Faso está sob controle de jihadistas, e 2 grupos insurgentes levaram o governo malinês à beira do colapso em maio, eles foram realmente bem-sucedidos em proteger as juntas militares de contragolpes. Atualmente, isso basta para garantir a presença da Rússia na região. O país também conquistou aliados no norte da África, como Khalifa Haftar, um dos líderes mais influentes da Líbia. Essa parceria permitiu que a Rússia transformasse a Líbia em um centro logístico para suas operações na África. Desde dezembro de 2024, equipamentos russos, pessoal e combatentes sírios do regime de Bashar al-Assad chegaram à base aérea Martin al-Sarraj, no sul da Líbia, próxima às fronteiras com Chad e Sudão. A própria base já existia antes da queda de Bashar al-Assad e supostamente é financiada pelos Emirados Árabes Unidos, teve pistas restauradas, instalações de armazenamento ampliadas e logística ampliada pela Rússia. Martin al-Sarraj é apenas uma parte da ampla rede russa na Líbia. Moscou também opera a partir de outros 4 locais estratégicos espalhados pelo país. Esses locais juntos criam um corredor de trânsito mais difícil de ser interrompido que uma instalação única. Eles sofrem menos escrutínio internacional que as instalações costeiras e permitem à Rússia acessar corredores rodoviários essenciais para sustentar destacamentos de tropas em vários países africanos. Haftar recebe proteção russa contra forças apoiadas pela Turquia no oeste da Líbia em troca disso. Na Europa, a Rússia ainda conta com aliados, como Alexandre Lukashenko, presidente da Bielorrússia, conhecido como o último ditador da Europa. Lukashenko governa desde 1994 e segue como um dos principais aliados do Kremlin na Europa. Em 2022, Lukashenko autorizou o uso da Bielorrússia como base e plataforma de lançamento para a invasão russa à Ucrânia. Bancos e redes comerciais bielorrussos ajudaram a Rússia a driblar sanções ocidentais. Lukashenko também não é o único aliado de Putin na Europa. Robert Fico, o primeiro-ministro eslovaco, Rumen Radev, o primeiro-ministro búlgaro, e em menor grau, Aleksandar Vučić, da Sérvia, são todos pró-Rússia. Tudo isso mostra que, apesar de perder aliados rapidamente, a Rússia ainda mantém grande parte de sua influência. E talvez mais importante do que os amigos que ela tem atualmente, seja o quão profundamente ela se ligou aos amigos que já perdeu. Embora a Armênia tenha elegido um governo pró-Ocidente, as ferrovias russas ainda controlam a malha ferroviária, o fornecimento de gás barato e o comércio do país. A Hungria enfrenta situação semelhante.
Budapeste ainda importa muito petróleo e gás da Rússia e Moscou segue atuando no projeto da usina nuclear PAX-2. Isso significa que mesmo enquanto os governos pró-Ocidente na Armênia e na Hungria seguem seu mandato, eles não podem se dar ao luxo de irritar demais a Rússia ou correr o risco de perder o acesso à energia barata, especialmente em um momento em que o mundo está desesperado para que os preços do petróleo e do gás caiam. O Kremlin sabe disso e pode estar apenas esperando o momento certo, acreditando que o pêndulo acabará voltando a seu favor. Se isso vai acontecer, só o tempo dirá, mas por enquanto, as perdas da Rússia são os ganhos do Ocidente. Obrigado por assistir.